gente. Mais uma semana se passou, não é? E nós estamos distantes. A saudade é cada vez maior. Mas, como dizem por aí, né? Deus é maior. Deus é grande, Deus é maior. Muito bem, nós vamos fazer nossa meditação, nossa reflexão sobre a Bíblia. Então vamos fechar os olhos e fazer a oração, tá bom? Fecha o olho aí. Vamos lá? Querido Pai amado, obrigado a Ti por tudo, ó Deus, apesar das dificuldades que estamos enfrentando. Nós sentimos Tua mão protetora nos guiando nesta terra. Nos abençoa agora, vamos estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria que vocês, se possível, peguem a Bíblia aí para ler comigo, certo? Lucas 21:36. Jesus, quando estava finalizando seu ministério aqui na terra, ele sempre fez várias advertências a seus discípulos, que são as advertências que servem para a gente hoje. E Lucas 21:36 é uma advertência bem ao ponto, bem chocante, não é? E podemos deixar passar despercebido. Diz assim, ó: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Tá certo? E o 36 diz assim, ó: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, está o segredo aqui, não é? Para ficar em pé na presença do Filho do Homem, quer dizer, se você vai ficar em pé é porque você está salvo. Tem que viver uma vida de oração, vigiando todo o tempo, orando. Então, estudo da Bíblia, oração, reflexão, contato com a natureza, não é? Tudo isso. Esse versículo aqui bate com Mateus 7, do 24 ao 27, que fala sobre os dois fundamentos. Lembra aquela parábola das duas casas, que é uma sobre a rocha e uma sobre a areia? Veja qual é a diferença. Veja o que é que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Já a partir do verso 26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, certo? Ou seja, ouvir a palavra de Deus e não praticar é colocar nossa vida religiosa, nossa vida espiritual sobre a areia. Aparentemente está tudo bem, aparentemente tem fé em Deus, aparentemente está no caminho, mas se não colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus, não é? Quando chegar os momentos difíceis, a casa vai cair. Ou seja, a vida espiritual vai entrar em ruínas. Simples. Né? E para fechar, Apocalipse 21, verso 3. Certo? Apocalipse 21, verso 3. Olha se... Ou melhor, Apocalipse 1, verso 3. Veja o que é que diz Apocalipse 1, verso 3. É conhecido, mas também é básico para quem quiser estar em pé na presença do Filho do Homem. Tá certo? Veja o que é que diz. Apocalipse 1, 3. Atenção. Bem-aventurados, ou seja, bem felizes, são aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia, mas não ficam só aí, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o que está escrito na Bíblia, colocar em prática. Deus deixou os mandamentos, coloque em prática.
Deus deixou algumas advertências, colocar em prática, tá certo? Então Deus abençoe vocês. Vocês já podem ter a vida espiritual de vocês, já podem ter o cantinho, um quarto de vocês de oração, tá bom? Façam isso. Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Pai amado, mais uma vez estamos aqui abrindo nosso coração para Ti. Queremos dizer para Ti que queremos nos salvar, Senhor. E às vezes salvar da gente mesmo. Nos ajuda a deixar aquilo que, Senhor, que vai nos afastar de Ti. Nos ajuda a deixar aquilo que vai impedir que possamos estar em pé diante de Ti quando Tu voltares nas nuvens dos céus. Abençoa, Senhor, cada menino, cada menina desses que estão ouvindo essa palavra, suas famílias também. Que eles possam receber bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Ok? Valeu. Vamos agora para a aula, tá bom? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula. Em especial agora nós vamos fazer, o início dessa aula aqui no Morro Bom Jesus. Aproveitar que a Semana Caruaru está completando mais um ano de vida e vamos apresentar a vocês a partir daqui as aulas, tá bom? Vocês estão observando aqui essa parte sul de Caruaru, onde fica o bairro Petrópolis, o Agamenon, ali é a Sulanca, ali é o Açaí, o Atacadão, certo? Isso aqui é, podemos dizer, ali o regional lá para cima, podemos dizer que essa aqui é a parte sul de Caruaru, ok? Se nós observarmos a leste, pronto pessoal, quero mostrar para vocês aqui a parte leste de Caruaru, onde fica Coab 3, Salgado, aqui está o centro de Caruaru, Você pode ver ali o shopping Caruaru, tudo isso faz parte da parte leste, ok? Nós estamos aqui com esta visão da parte norte de Caruaru, tá certo? Onde fica Nova Caruaru, onde fica o bairro Maurício Trinassal, aqui a Rua Bahia, o Convento, certo? Inclusive aqui na parte norte fica o nosso colégio, o Colégio Adventista de Caruaru, que a gente está tudo com saudade, certo? Então toda essa região aqui se refere à parte norte de Caruaru, tá ok? E aí pessoal, agora sim nós estamos na parte oeste de Caruaru, tá certo? Essa região aqui, onde se encontra os bairros Vila Kennedy, bairro Kennedy, João Mota, Vila Andorinha, fica o aeroporto de Caruaru naquela extremidade ali, Matadouro, certo? Então essa região aqui é a parte oeste de Caruaru, certo? Para vocês terem ideia de localização aqui em Caruaru. Valeu! Oi pessoal do 9º ano, estamos aqui no Morro Bom Jesus. Essa semana é a semana de aniversário de Caruaru e nós estamos aqui para fazer a introdução do assunto.
e apresentando aqui as belezas de Caruaru, a própria cidade. Mas como eu estou fechando esse assunto sobre o meio ambiente, que é o meio ambiente em debate, eu vou apresentar para vocês os problemas ambientais de Caruaru, tá certo? Desde o desmatamento ao redor de Caruaru, não é? A vegetação, alguns problemas ambientais, como também a água, com relação ao rio Ipujuca. Daqui dá para a gente ver o rio Ipujuca aqui ao lado, a água é totalmente preta, ou seja, água de esgoto. Então, eu vou mostrar para vocês também as ruas de Caruaru, os problemas ambientais, tanto a poluição sonora, a poluição das fábricas, poluição dos rios, como já falei, da água, e também a questão do esgoto em Caruaru, que há muita reclamação com relação a isso. Muita reclamação com relação a isso, porque todas as ruas de Caruaru, praticamente todos os bairros sofrem com esgoto a céu aberto, né? O esgoto estoura as caixas de esgoto e fica derramando, há muita reclamação. Então eu vou mostrar algumas imagens para vocês sobre isso, para vocês pensarem numa possível solução para tudo isso, né? Aqui em Caruaru, ok? Vamos lá, vou mostrar umas imagens para vocês. Nós estamos aqui agora, a famosa Ponte da Sulanca. Vocês podem observar aqui, estamos diante do rio Ipujuca, que ele não é só um dos rios mais poluídos do Brasil, como um dos mais poluídos do mundo, junto com o Tietê, é um dos mais poluídos do mundo, o Tietê em São Paulo. Dá para perceber aqui que esse rio é considerado um rio morto, ou seja, não tem peixe nele. Nós podemos ver que existem algas, algumas algas que é do próprio esgoto. Na verdade, muita gente diz que isso aqui não é o rio de Caruaru, mas é o esgoto de Caruaru. Ele recebe esgoto de todos os bairros de Caruaru, não é? Geralmente os bairros de Caruaru tem um riachinho, não é? Ou então um canal, coloca a água para o rio Ipujuca. Não só o esgoto doméstico, mas como também o esgoto das fábricas, né? E outras coisas mais, tá certo? Tem sempre muito lixo. A gente vê que a prefeitura deu uma limpada, né? Outra vez que a gente passa, a gente vê muito lixo aqui, garrafas PETs, plástico, outras coisas mais. Mas agora dá para ver que a prefeitura está cuidando, né? Embora o cuidar mesmo seria revitalizá-lo totalmente. Nós já enfrentamos esse problema da poluição do rio há mais de 30, 40 anos atrás. Todo prefeito que entra, né, não dá solução para isso, ok? Por quê? Porque os bairros estão cheios de esgoto, o saneamento está tudo estourado. Vou mostrar umas imagens para vocês como é que está a situação de Caruaru com relação aos esgotos. A população reclama o tempo todo, limpa um dia, no outro dia está totalmente sujo novamente, tá certo? Vamos ver. Veja só, pessoal, isso que eu vou mostrar para vocês agora é a situação de Caruaru, todos os bairros de Caruaru. Veja só ali, ó, o esgoto saindo das casas do bairro e entrando justamente, ó, no rio. Essa é a realidade de Caruaru, tá certo? Que a gente vai mostrar em outros lugares também. E aí, pessoal, vamos apresentar esse assunto, problemas ambientais em debate, tá certo? Para fechar esse assunto, já falamos sobre recursos naturais renováveis e não renováveis. E eu não queria me estender muito, porque a gente já falou muito sobre isso. E eu vou falar sobre isso, mas se referindo a Caruaru. Vou fazer algumas imagens do rio Ipujuca, tirar algumas fotos, tá certo? Nós sabemos que muitas coisas prejudicam o meio ambiente, né? A atmosfera são a poluição dos carros, das fábricas, as queimadas. A água, entre o esgoto doméstico, o esgoto das fábricas, esgoto químico, né? O lixo, certo? E isso tem prejudicado muito. Então, eu quero lançar só um problema aqui para vocês, para a gente tentar resolver aqui em Caruaru, que eu vejo a reclamação por todos os lados. A gente vê o que é que está acontecendo no Brasil, né, que é o esgoto doméstico. O que fazer com ele? Como é o caso do rio Ipujuca, que é chamado de, né,
o esgoto de Caruaru, não o rio de Caruaru, porque na verdade o que a gente vê ali só é esgoto mesmo, não é? Não é no tempo do inverno, como nós estamos aqui, que a gente vê uma aguinha diferente de vez em quando lá, mas a não ser aquela água preta. Não é à toa que o rio Ipojuca é um dos rios mais poluídos do mundo, não é só do Brasil, junto com o Tietê, né, são os rios mais poluídos. É um rio morto. Só quem convive lá são as tartarugas, né, esse que chamamos de cágado aqui, que se alimenta lá dentro e volta para respirar fora. Imagina quando sai de lá, sai doido para respirar, né? E respira e volta lá para comer aquelas nojeiras que tem lá. Muito bem. Então, o que fazer? Trazendo para nossa realidade, certo? O que fazer com esse esgoto doméstico de Caruaru? Como resolver esse problema? Porque na verdade deveria ser reciclada essa água para ser reaproveitada e tudo mais, mas entra prefeito, sai prefeito e nada. Ok? Então, basicamente é isso, certo? Então, como se tornar essa água autossustentável? Existe técnica, tem países que já estão produzindo isso. Entendeu? Tem países que estão reciclando a água e ela volta para a comunidade nova. Até beber a água, bebe. Essa água de esgoto, ela passa por um processo e ela se torna potável novamente, tá certo? Nós sabemos que a água vai ser o grande problema. É o grande problema do mundo hoje. Não é o elemento mais caro da natureza. Tá ok? O Brasil é riquíssimo, mas nem preste atenção para isso. Ok? Então vamos, logo em seguida, vai vir algumas imagens, vou botar a imagem para vocês, daqui de Caruaru, fotos, né? Todos os bairros de Caruaru sofrem com esgoto doméstico, vocês passam lá aquele fedor, certo? Pessoas que vêm para cá, para Caruaru, de outra região, dizem que essa cidade é muito fedorenta, e de fato, né? Porque tem lugares aqui mesmo no bairro Kennedy que eles fazem a limpeza lá do esgoto, lá da boca de lobo, como chama. No outro dia já está derramando novamente e é uma agonia, certo? Então temos que resolver esse problema. E aí? Estou lançando a problemática para vocês. Qual seria a solução para resolver essa questão do esgoto doméstico de Caruaru? Que está uma fedentina em toda Caruaru. Tá ok? Pronto. Então, logo em seguida vocês vão ver algumas imagens, fotos sobre este problema de Caruaru, que está completando o ano, né, esta semana, mas nessa questão ainda está pendente. Vamos começar aí um novo assunto, que é sobre o continente europeu. Vamos fazer uma viagem, né? Já que a gente não pode pegar um avião e viajar mais, a gente viaja na imaginação, viaja através das imagens. Então vamos ver como é que se comporta o continente europeu, conhecer seu aspecto natural, tá certo? Seu aspecto físico, tá ok? Então preste atenção que vamos lá ao que interessa. Muito bem. Dá para vocês perceberem nesse mapa aqui, tá certo? Logo acima da África ali fica o continente europeu, que está justamente separado, né, dos outros continentes por alguns acidentes naturais, pelo menos da Ásia, pelos Montes Urais e Mar Cáspio. Vamos ver mais alguma coisa aqui, tá ok? Muito bem. Na verdade, a Europa é muito conhecida por todo mundo, né? Tem as capitais mais conhecidas do mundo, tem aquelas histórias do passado. Então, quem quiser viver a história mesmo vai visitar algumas capitais dessa aí, como Madrid, Berlim, Bruxelas, né? Barcelona, Roma, Lisboa, Amsterdã, Milão, Paris, são cidades e outras mais lá da Europa, né? Quem não gostaria de conhecer. Muito bem. Esse mapa aí mostra justamente o continente europeu, que é aquele em vermelho, e separado dos outros continentes pelos oceanos e mares. Muito bem. Vemos ali que a oeste é separado da América pelo Oceano Atlântico. Ao sul, separado da África pelo Mar Mediterrâneo. E temos ao norte o Oceano Glacial Ártico. E a leste, separado da Ásia pelos Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Então aqui está o mapa político, né,
justamente da Europa, que é constituída aproximadamente por 50 países. Não é um território muito dividido, tem países que nem aparecem no mapa de tão pequeno que são, tá certo? E tem estados brasileiros que são maiores do que boa parte dos países europeus. Como são os países antigos, o velho mundo, mesmo país pequeno lá, eles são ricos economicamente, têm melhor qualidade de vida, tá ok? Muito bem, então ele está totalmente no hemisfério norte, na parte oriental, é dividido, né, porque temos ali o meridiano de Greenwich, separa justamente em parte ocidental e oriental, tá certo? Como eu já disse antes, cerca de 50 países. 2 países deles se destacam na seguinte curiosidade. Parte deles está na Europa e na Ásia. Quais são eles? Rússia, claro, que é o maior território do planeta. Então, a parte da Moscou está na Europa, que chama-se a Rússia Europeia, e a maior parte na Ásia, então é a Rússia Asiática. E a Turquia, que tem parte justamente na Ásia, lá no Oriente Médio, e uma partezinha na Europa. Já sabemos, né, que a cultura dele é bem diferenciada, tá certo? Tem muita história, tem história política, né? Tudo que nós temos aqui no novo continente que é a América, herdamos dele, nossa cultura de roupas, nosso idioma, né? Pronto, dependemos dele de muita coisa, não é? Ok? Muito bem. Mais uma vez ali vocês estão em verde para destacar a localização do continente europeu. Ele está na zona temperada da Terra, então isso já nos diz que clima tem lá, que vegetação tem lá, que a gente vai ver logo em seguida. Muito bem, mais umas imagens aí. Como já falamos antes, não é? Cercada pelos oceanos e mares e os Montes Urais. Então, aqui está a imagem dos Montes Urais, lá na Europa, que separa a Europa da Ásia. Ok? O relevo do continente, se nós formos falar, o que é que predomina? Que tipo de relevo predomina? Predomina planície. Não é? Então, essas são as planícies férteis, são produtoras de vários tipos de verduras, de frutas, só que eles mesmos, não é para abastecer a própria região, não dá para exportar. Tá, ok? Eles mesmos, principalmente beterraba, não é? Batata, são grandes consumidores dessas trigo, que se dão bem, porque o clima não permite que tenha essas frutas tropicais que conhecemos tão bem aqui. Trigo, beterraba, batata, né? Coisas mais de clima temperado. Ok? Como eu já disse antes, tem algumas montanhas, não é? Na parte oeste e também ao sul tem algumas montanhas, mas predomina, como vocês estão vendo que a maioria é verde, esse verde no mapa significa que é mais planície. Muito bem, aqui está uma curiosidade que é sobre a Holanda, que é conhecido mais no mundo como Países Baixos. Para vocês terem ideia, não é? Aqui, ó, praticamente eles não possuem montanhas e 40% do país fica abaixo do nível do mar. Então, quando tem uma chuvazinha, 40% logo, ó, fica alagado. Ok? País da Holanda. Muito bem, aqui está mais um mapa mostrando os Montes Urais aqui ao nordeste. E a parte verde, que é a maior parte, dá para perceber aí, que é de planície, né? E tem alguns Alpes aqui na Suíça, na França, certo? Parte da Itália e lá na Noruega, em Finlândia, pelaquela parte ali, justamente naquela parte oeste. Formada por montanhas de formações antigas e recentes também. Vejam aqui, ó, na parte oeste, então são as formações antigas. E aqui, ó, essas áreas aí são áreas identificadas pela ocorrência de elevadas altitudes, que é justamente daquela região próxima da Suíça, da França, Itália, certo? São regiões. Só que tem uma questão
interessante em relação à natureza da Europa, que são os abalos sísmicos, né, e a presença de vulcões, que se localizam na parte sul do continente, tá certo? Justamente essa região que faz parte do cinturão do fogo. Então, a Itália, a Grécia, a Espanha, ultimamente, sofreram, historicamente, Portugal sofreu um dos maiores terremotos do planeta, que foi em 1755, certo? Então, a parte sul da Europa está na zona sísmica da Terra, então ele sofre bastante, com muitos abalos. Ok? E alguns vulcões bem conhecidos e ativos, como o Etna, né? O Vesúvio, o Stromboli, que na Itália são os principais vulcões ativos da região. Então, apesar desta formação de planície, que predomina no continente, são bacias sedimentares, são terras férteis, muito boas para a agricultura. Muito bem, então temos as planícies fluviais, justamente porque nessas planícies se encontram os principais rios da Europa, tá certo? Vamos ver aqui, logo em seguida. Muito bem, essa é a parte da Groenlândia, que ela fica mais próxima da América, mas como é um continente, como é um território que pertence à Dinamarca, está em negociação, então quando se fala da Europa, se fala um pouco justamente da Groenlândia, que é um território pertencente. Os Estados Unidos quer comprar, fica aquela história toda, ok? Mas pertence à Dinamarca. Muito bem. E isso aí são as águas termais, a da Islândia, né? Que fica bem próximo do Polo Norte. Então, a vantagem é que lá, como é uma ilha vulcânica, tem águas termais, e eles podem se aproveitar dessa questão natural e ter água quente nas torneiras. No caso da Islândia, é onde acontece muito nitidamente a aurora boreal, né? Essa região é muito bonita. E a geografia, como eu falei, praticamente na planície fluvial, tá certo? Tem muitos rios importantes, o Vesúvio, né? Rio Elba, o maior deles é o Volga, né? Que nasce lá na Rússia, depois passa em outros países. Ok, olha aqui os principais rios, né? O rio Volga, que é o maior que eu falei, que está passando ali em Moscou, o rio Reno, lá em Berlim, na Alemanha, o rio Tejo, lá em Lisboa, o rio Dvina, lá na Rússia, o rio Tamisa, muito conhecido, né? Lá de Londres, passa em Londres, na Revolução Industrial mesmo. Acontece no rio Pojuca aqui. Ele estava totalmente contaminado e fedorento. Hoje ele já tem peixe, já tem turismo, foi feito um trabalho, muito investimento, não é o que precisa ser feito aqui no Brasil. Esse aqui é o rio Tamisa, lá na Inglaterra. E outros rios aí, o Danúbio e o rio Sena, são rios importantes. A característica dos rios lá, a maioria não são grandes, como tem aqui na América, mas são muito bem aproveitados para navegação, até para a própria pesca, para o turismo, para a irrigação. Então eles se aproveitam muito bem, né, esse meio natural, né, e barato de transporte e de alimentos e de uso. Ok? Mais uma vez vocês estão vendo aí a utilização deles, né, através de transporte de pessoas e mercadorias. Então eles sempre se aproveitam bem, ok? Olha algumas curiosidades aí. Esse aqui foi o rio Tamisa que eu falei para vocês, que era o grande fedor, naquela imagem ali, a imagem antiga, e hoje é usado como turismo, tem peixe e tudo mais, tá bom? E qual o clima? Como o território está na zona temperada, logo o clima é clima temperado, que é aquele clima mais friozinho, né? Para nós brasileiros é frio de matar, certo? Mas para eles não, é normal, né? Uma amiga minha foi para a Europa, passou 15 dias para poder sair do apartamento, porque não conseguia tanto frio, né? Mas para eles é normal. Ok? Então, se eu perguntar na prova, o clima é temperado. Muito bem. Mais uma imagem mostrando o clima temperado que predomina, certo? Na região sul, né? Predomina o clima mediterrâneo, já que está na proximidade do mar Mediterrâneo.
ok? Ou o clima a leste, o clima oceânico. Muito bem. Lá bem ao norte, onde a população é menor, justamente por causa do clima subpolar. Então a região menos povoada, menos habitada é a parte norte, justamente por causa do clima polar, né, ali nas proximidades. Tá ok? Muito bem. Olha aqui algumas imagens, não é, das tundras, que é a vegetação predominante de lá, justamente aquela vegetação que aparece 2 meses só e o resto é neve, não dá para aparecer mais, tá bom? E ali as coníferas, logo abaixo, que são, as coníferas são as principais árvores, vamos dizer assim, da taiga. Então, primeiro, bem próximo ao Polo Norte, vamos dizer assim, são as tundras, vegetação rasteira de musgo, líquens. Depois vem a taiga, que predomina as coníferas, não é? Forma de cone. Alguns animais dessa região. E aqui está a taiga, né? As coníferas. Olha mais uma vez a taiga, que predominam as coníferas, muito boa para a produção de celulose, né? Para a indústria, muito importante, que elas reproduzem rapidamente. E quando chega na região central, certo? A vegetação principal, como o clima principal temperado, a vegetação principal é temperada, justamente aquela vegetação que caracteriza muito bem as 4 estações do ano. Quando está no inverno, pode olhar para a vegetação, que é inverno mesmo. Se olhar as folhas caindo é porque é outono, mas se olhar ela florida é porque é primavera. Tá certo? Então ela define bem as 4 estações do ano. Ok? Olha aqui, tem a vegetação temperada oceânica, certo? Mais uma imagem aí mostrando. Olha só outra imagem da vegetação temperada. É bonita, né? Muito bem. Olha as folhas caindo, muito comum naquela região. Mas, como em todo, não poderia ser diferente, né? Lá na parte leste, quase praticamente divisa com a Ásia, nós temos um pouquinho de clima semiárido. Isso mesmo, esse clima característico daqui do Nordeste, quem conhece muito bem, tem um pouquinho lá na Europa também, certo? Próximo lá da região do Oriente Médio, aquela região da Ásia. Muito bem. Essa parte aí mostra que uma pequena extensão territorial da Europa situa-se ao norte do Mar Negro e no noroeste do Mar Cáspio. Essa região possui um clima semiárido, justamente aquilo que eu falei antes, na divisa com a Ásia, tá certo? Ok, olha a imagem aí de estepes, que também tem uma pequena amostra lá na Europa, certo? E como eu disse para vocês, lá nas proximidades do Mar Mediterrâneo, nós temos a vegetação mediterrânea, por causa do Mar Mediterrâneo, e também o clima mediterrâneo, como vocês estão vendo aqui, ó, essa região amarela aqui, ao redor do Mar Mediterrâneo, que predomina bem ao sul da Europa. Olha, na Itália, na Grécia, na Espanha, certo? Nessa região aqui, ok? E quando tem altitude, naturalmente a vegetação sofre, ela diminui, né? Suas espécies, e em alguns lugares até pedregoso, como lá na Grécia e na Itália também, ok? E onde tem montanhas, tem clima de montanha, não é? Então lá na Noruega, lá na Finlândia, aquela região tem clima de montanha, e também na região mais abaixo, ali na Suíça, França, tem um clima de montanha, que é um clima bastante frio, mais frio do que o normal, do que aqui no Brasil, porque lá está na zona temperada. Então lá o clima de montanha é frio mesmo, né? Tanto que lá tem os Alpes suíços, que tem um gelo eterno, que nunca derrete, que é muito bom para o turismo e tudo mais. Ok? Um pouquinho da história, né? Então, como foi que esses países se dividiram? Como chegou? Para estudar profundamente, temos que voltar um pouco. Então, a gente vai para a história do Nabucodonosor, que teve, né, o sonho do Nabucodonosor, que Daniel interpretou. A partir dali, teve a cabeça de ouro, a parte do tronco de prata, depois veio a parte, né, aqui de bronze, depois veio de ferro, que foi justamente o Império Romano. No tempo que Jesus veio, dominando o Império Romano, e depois é a parte dos pés, é aqui onde a Europa entra, quando há divisão do reino e nunca mais vai se unir num só reino, tá certo?
Então é justamente isso. A Europa se dividiu, já tentou se unir, casando com pessoas de outro país para unir. Tentou se unir agora com o euro, não deu certo. Alguns países faliram. A Inglaterra pediu para sair agora, não deu certo. E depois dessa parte aí, não é? Vai vir um só governo, mas é o governo de Jesus, que é uma pedra que é lançada e destrói a estátua. Ok? Então nunca mais vai haver união. Eu chamo essa parte de ferro com bala. Muito bem, está aqui. Né? A Europa atual, depois de... Sempre tem divisões políticas lá, certo? Então esse é o mapa atual da Europa. Ok? Muito bem, fazer a atividade do livro, né? Vocês vão fazerem, ok? E eu gostaria de fazer um trabalhozinho com vocês, mas depois eu explico para vocês, tá certo? Se vai ser dessa vez ou da outra vez. Valeu, até a próxima.